Como se livrar das dívidas? A Bíblia tem algum conselho sobre isso? Como um cristão deve agir diante do acúmulo de dívidas? Dissemos nos programas anteriores sobre o que origina as dívidas, muitas vezes é o infortúnio, e nesses casos precisamos atender as pessoas que estão passando por essa dificuldade de doença, de morte daquele que seria o sustentáculo da família, o arrimo da família, alguma doença, algum gasto inesperado. Mas como você pode se livrar das dívidas? Se você quer realmente se livrar das dívidas, a primeira coisa que tem que fazer com toda certeza é parar de criar novas dívidas. Pare agora mesmo e comece a refletir sobre suas contas, faça uma listagem das contas. Mas vamos ver o passo a passo. Então o primeiro passo é parar de criar dívidas. Mas como? Eu preciso fazer uma dívida para pagar outra? Cuidado, esse é um caminho do enforcamento, é o caminho da morte, é um caminho da perdição. Dívidas não se pagam com dívidas, a não ser que você esteja negociando uma dívida, fazendo o que no direito nós chamamos de inovação. Mas cuidado com essa também, você tem que cuidar para ver se não está acumulando, na verdade, mais dívidas, vai ficar mais anos escravo dessa dívida. Então o melhor é começar a apontar aquelas pequeninas dívidas e tentar acertá-las, porque frequentemente são essas que mais incomodam, aquelas que têm o juro mais alto, e por isso nós precisamos atentar a elas. E então planejar a questão do pagamento. Conforme você for pagando as dívidas menores, vai sobrando dinheiro, e aí as pessoas normalmente saem para gastar. Melhorou o padrão de vida? Não! Você quer se livrar das dívidas, use o dinheiro que entrou para pagar as dívidas, e mesmo aquele dinheirinho inesperado, um 13º, alguma entrada extra, alguma não prevista, livre-se das dívidas com elas. Ou não tem liberdade maior? Vamos fazer uma pausa em falar na prática desse assunto e falar sobre a Bíblia. Provérbios capítulo 12, verso 7. O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo do que empresta. É por isso que você tem que se livrar da escravidão e viver com Cristo plena liberdade. Mas vamos ver mais alguns passos. Bom, você precisa fazer um pacto com Deus de fidelidade a Ele em todos os aspectos, quer nos aspectos sociais, morais, e os sociais e morais implicam no pagamento de dívidas, mas para isso você precisa de uma bênção especial. Então se propunha um pacto de ofertas e de dízimos, para quando você for se livrando das dívidas, uma parte disso retornar como um pacto, como um trato com Deus. O Senhor me ajuda a me livrar das dívidas, eu quero cumprir com isso, e então quando eu for me livrando da dívida, um percentual daquele valor que eu pagava pelas dívidas, eu vou trazer em ofertas, atender as pessoas necessitadas. Vou lembrar do próximo, não apenas do meu problema, mas vou lembrar das outras pessoas que estão vivendo problemas também. Isso você vai conseguir então se livrar das dívidas o mais rápido possível. Não pense em deixar para depois. Bom, às vezes é preciso sentar e negociar. Às vezes é preciso remir a dívida, mas com uma negociação, porque a Bíblia adverte quanto aos que emprestam com usura, e aqueles que abusam nos juros, nas cobranças, levam à ruína, porque somos escravos deles. Então nós precisamos, às vezes, sentar e conversar sobre isso. Mas será que isso tem na Bíblia também, esse assunto? Será que é lícito ao cristão discutir as cláusulas do contrato, dos juros e de todo esse negócio que foi feito? Bom, se você não consegue numa conversa amigável, se o outro está violando a lei, então você tem autorização para buscar um remédio diante da justiça para redução da dívida para o patamar que a lei permite. Não deve ficar escravo do outro, ainda mais se a lei te protege. Mas o nosso assunto é a solução bíblica para isso. Vou ler o verso 1 até o verso 9 do capítulo 12 de Provérbios. Do capítulo 22 de Provérbios. A boa reputação vale mais que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Portanto, um nome limpo, nada de SPC, de Serasa, de cartórios apontando. A gente se vê na dificuldade e experimenta essa terrível situação, mas vemos que o bom nome vale mais. Por quê? Porque aquele que não tem um nome de acordo não vai conseguir ir muito longe, mas o que tem um bom nome, ele tem facilidades na sua vida. O rico e o pobre têm isto em comum.
O Senhor é o Criador de ambos, portanto não se minimize diante do outro. Não é porque você está com dívida que você é menos digno. Você precisa tratar o outro com toda honestidade, com toda franqueza, com muito respeito, mas também precisa ter o respeito da outra parte. Porque senão a tua autoestima vai lá embaixo, sua dificuldade vai ser maior ainda para enfrentar os desafios de pagar a dívida. O prudente, verso 3, percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências, toma empréstimo sobre empréstimo e segue numa vida endividada. A recompensa do humilde, verso 4, é o temor do Senhor, são a riqueza, a honra e a vida. O temor do Senhor, a riqueza, a honra e a vida são, portanto, a recompensa da humildade. O temor do Senhor nos dá essas recompensas, a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso, verso 5, há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantenha-se longe deles. Cuidado com as propagandas. Somos suscetíveis a elas. Não pense que a propaganda atinge só o outro, só as crianças. Não. Faculdades, cientistas estudam como convencer você a gastar, comprar, mesmo que você não precise. E preste atenção nas dívidas. Vai perceber que muitas delas foram feitas por conta de coisas fúteis, não naquilo que é realmente necessário. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo de passar anos, não se desviará dele. Noutra tradução, instrua o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Nós somos como meninos aprendendo da sabedoria de Deus. Precisamos aprender a nos livrar desses grandes problemas que nos tornam tão pobres diante desse mundo. Quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Não se esqueça, portanto, que sempre depois de você que está em ruína, sempre depois de mim, tem alguém mais necessitado, que a quem eu também posso ajudar, a quem eu também posso fortalecer. Bom, depois de vermos esses versos maravilhosos, eu vou retornar aqui para Provérbios capítulo 12 e ali vou ler os versos 20 e 21. Provérbios capítulo 23, do versos 20 e 21. Não ande com os que encharcam de vinho, nem com os que se empanturram com carne. Então, quer dizer, a gastança, a comilança, cuidado com isso, porque a consequência, além da dívida, é a preguiça, porque aquela pessoa que está embriagada não trabalha, aquela pessoa que comeu demais não tem disposição, pois aqui diz o verso 21, pois os bêbados e os glutões se apodrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Um outro verso na Bíblia fala que o preguiçoso vê o telhado a ruir e acaba caindo sobre a sua cabeça e não toma providências. E vou dizer mais, qualquer providência que você tomar é melhor do que nenhuma. Então, dê os passos necessários para sair da arapuca da dívida. Bom, vamos ler ainda mais um verso bastante interessante de uma história, uma parábola de Jesus. Aqui nós lemos em Mateus, capítulo 13, verso 15. Se o seu irmão pecar contra você... Aliás, desculpe, eu estava... Mateus, capítulo 18, versos 23 e seguintes. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um dos que lhe deviam enorme quantidade de prata. O rei vai acertar as contas. Não é só Jesus que vai acertar as contas sobre os nossos atos bons e maus aqui na terra. Mas nós temos aqui, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele tinha fossem vendidos para pagar a dívida. Porque naquele tempo era assim, o pater potestas era o poder patriarcal, o poder do pai sobre a esposa, filhos, animais, era da mesma forma. Portanto, se ele se endividasse, os filhos eram vendidos como escravo, a esposa também e a dívida se paga. E mesmo, ainda no tempo de Roma, não só nos tempos bíblicos, se extirpava órgãos para pagamento da dívida. O castigo por uma dívida era cortar um dedo, uma mão, um braço, e muitas vezes devia para muita gente, era uma mão para um, uma mão para outro, um dedo aqui, outro ali, se disputava esses pedaços da pessoa.
até a morte. Bom, mas aqui nós continuamos a nossa lição que Jesus conta. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Aí é a oportunidade da negociação. Vá ao credor, negocie com ele uma taxa menor de juros, uma forma de pagamento mais facilitada, exponha o seu problema com sinceridade. Mostre o conjunto das contas e que você está priorizando o pagamento a ele, que você tem interesse em pagá-lo. E aí o que acontece com o rei? O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Olha que maravilha se fôssemos sempre assim abençoados. Mas o que acontece aqui? Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, uma pequena quantia. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então os seus conservos saiu dos joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei a tua dívida toda, porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia desse seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. A bondade é ampliada, mas a lição que fica daqui é que deveria ter perdoado como eu também te perdoei. Se você tem alguém que lhe deve, lembre-se que a dívida dói não é só no outro, mas na gente também. E você deve olhar com compaixão, não se prostrar diante da insinceridade, da mentira, do abuso. Não, nós não devemos ser tolos, mas devemos prestar atenção em estarmos compartilhando, tendo empatia com o sofrimento do outro e não agarrando. Olha o exemplo do rei. O rei que representa Deus, ele perdoa, mas ele é justo, ele aplica a justiça. Vê e entende. Você digita aí hashtag Vê e Entende, curte, compartilha, segue a nossa programação e abençoa outros. Quem sabe alguém que esteja assistindo e que precisa muito dessa orientação. Passe a eles também essa mensagem e multiplique as bênçãos da palavra de Deus para mim, para você e para todos nós. E que Deus te abençoe muito e que você seja feliz nesse mundo e encontre a paz de Jesus Cristo. É o que nós desejamos e vamos orar. Pai amado, nós estamos diante de Ti muito comovidos, como o Senhor se preocupa conosco nos mínimos detalhes, dando conselhos de sabedoria. Lembra-nos de sermos fiéis a Ti em tudo, inclusive nas ofertas e nos dízimos. No pouco ou no muito devemos ser fiéis. Mas lembra-te também de nos abençoar, dando forças para suportar essas aflições. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Queremos vencer o mundo. Dá-nos força, capacidade, intelecto e razões para lutar, para vencer e sermos contigo vitoriosos em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, que Deus te abençoe muito e faça de você, meu xará, e de todos que estão assistindo, uma fortaleza diante dos céus.